Sabe aquela tecnologia que a gente usa para monitorar a nossa saúde? Pois é. Já parou para pensar que, às vezes, ela pode mais atrapalhar do que ajudar? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa inovação que está prometendo resolver justamente isso. Uma tecnologia que troca o pulso por algo muito mais sutil e, o que é mais surpreendente, até mais poderoso: o dedo. Fala a verdade, quem nunca acordou no meio da noite com aquela luz do smartwatch bem no rosto? Ou então ficou sentindo aquele trambolho no pulso enquanto tentava pegar no sono? A real é que os monitores de saúde de hoje, por mais úteis que sejam, ainda são grandes, pesados e acabam sendo uma baita distração, justamente na hora em que o corpo mais precisa relaxar. E é exatamente nesse ponto que os anéis inteligentes entram em cena e olha, eles brilham. A diferença é gritante. Enquanto os relógios são pesados, os anéis são super leves. Onde a tela do relógio distrai, o anel é totalmente discreto. A ideia é essa, usar o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nem sentir que ele está ali. Então, vamos ao que interessa. O que é que faz essa mudança, que parece tão simples, do pulso para o dedo, ser uma revolução tão grande para a nossa saúde, afinal? A grande sacada aqui é puramente anatômica. Pensa bem, nossos dedos são cheios de artérias e capilares importantes. Colocando os sensores bem ali, pertinho do fluxo sanguíneo, a coleta de dados como a frequência cardíaca ou os níveis de oxigênio se torna muito mais precisa e confiável do que lá no pulso. Certo. Agora vamos um pouco mais fundo. Como é que um aparelhinho tão pequeno consegue ler o que está acontecendo dentro do nosso corpo com tanta precisão? Qual é o segredo por trás disso? A resposta tem um nome que parece complicado: fotopletismografia, ou, para facilitar, PPG. Mas calma, a ideia por trás é bem simples. Basicamente, o anel joga uma luz de LED na pele do dedo. Aí, um sensor mede o quanto dessa luz volta. Como o sangue absorve luz, as pequenas variações nessa luz refletida mostram exatamente a pulsação do sangue. O processo todo é super direto. Primeiro, o anel emite a luzinha de LED. Essa luz bate nos vasos sanguíneos do dedo e uma parte dela é refletida. O sensor captura essa reflexão e, por fim, algoritmos bem inteligentes traduzem tudo isso naqueles dados de saúde que a gente vê no aplicativo. É uma pequena obra de engenharia, né? Ok, a teoria é bem legal, super elegante, mas será que isso funciona mesmo na prática, no dia a dia? Vamos dar uma olhada no que as pesquisas dizem sobre a precisão e o impacto real desses anéis na nossa vida. Para tirar a prova, um estudo bem importante pegou um anel específico, o CART-I+, que foi feito para medir pressão arterial, e colocou ele para competir, lado a lado, com aquele aparelho tradicional de braçadeira que todo médico usa, o chamado padrão ouro. E aqui o resultado é simplesmente impressionante. Para a pressão sistólica, que é o número mais alto da medição, a diferença entre o anel e o aparelho profissional foi de apenas 0,16 milímetros de mercúrio. Para ter uma ideia do que isso significa, é praticamente nada. É uma precisão de nível clínico de verdade. E olha só, para a pressão diastólica, o número mais baixo, a precisão foi ainda maior. A conclusão do estudo é bem clara. A gente está falando da mesma confiabilidade de um aparelho médico, só que com o conforto de um anel que você mal sente que está usando. Certo, precisão a gente já viu que tem, mas a grande pergunta é: ter esses dados na mão realmente ajuda as pessoas a viverem de um jeito mais saudável? Um estudo da famosa universidade UCLA foi investigar exatamente isso. E os resultados? Bom, eles falam por si. O grupo que recebeu dicas diárias e personalizadas direto do anel se tornou muito mais ativo. A diferença para o grupo que só recebeu informações genéricas sobre saúde foi enorme. E aqui está a grande lição desse estudo. Só coletar os dados é só o começo da história. O que realmente muda o jogo é receber esses dados em tempo real, com uma orientação clara do que fazer. É esse empurrãozinho que ajuda a gente a criar hábitos mais saudáveis de verdade, no longo prazo. Agora que a gente já entendeu o poder dessa tecnologia, vamos dar uma olhada no mercado. O que já existe por aí para comprar hoje e o que a gente pode esperar para o futuro próximo? O mercado já está bem interessante, viu? O Oura Ring é o pioneiro, a grande referência para monitoramento de saúde e sono. O Samsung Galaxy Ring vem com tudo, apostando em inteligência artificial para análises de sono super detalhadas. Já o Heavy Ring tem um foco total na saúde feminina. E tem o Ultra Human, que atrai quem quer acesso a todos os dados sem ter que pagar uma assinatura todo mês. É claro que, como tudo na vida, existem prós e contras. O conforto absurdo e a precisão dos dados são os grandes pontos positivos. Por outro lado, o design compacto significa que os sensores e a bateria são menores do que os de um smartwatch.
E a falta de tela, que é ótima para evitar distrações, quer dizer que todas as informações precisam ser vistas no celular. E o futuro? Ah, o futuro promete muito mais. Dá para imaginar sensores ainda mais avançados, materiais mais resistentes e, o mais importante, uma integração total com sistemas de saúde. O anel deixaria de ser só um monitor e passaria a ser um verdadeiro guardião da nossa saúde, agindo de forma proativa. E tudo isso leva a gente a uma pergunta inevitável. Com uma tecnologia tão precisa e infinitamente mais confortável, será que a gente está vendo o começo do fim para o smartwatch como a gente conhece hoje? Bom, só o tempo vai dizer. A gente se vê na próxima.